Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 6 de janeiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E seu reino não terá fim. Lucas 1:33. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamento o óbolo que tirais do bolso, ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos. Meta do dia: benevolência com sofrimento. Busque os infortúnios ocultos, a fim de estancar a dor do outro. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo. Pensemos em Jesus. Amado Mestre Jesus, nesta manhã, queremos rogar a Ti que possamos, dentro das condições que nos foi dada pelo Teu Evangelho, trabalhar em nosso íntimo a renúncia ao egoísmo, ao orgulho, a tudo aquilo que impede de estarmos melhores, que nos fortaleça na fé, que nos encoraja no serviço do bem. Que possamos hoje, Jesus, desenvolver no nosso coração a mansuetude, a benevolência, a indulgência. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos há 43 dias da Concafras. Olha, a Concafra está batendo em nossas portas. Nos dias 18 a 21 de fevereiro, Alta Floresta será uma das 6 cidades brasileiras que vai receber uma caravana de trabalhadores espírita cristão. Então, venha confraternizar conosco, vem estudar e também vem praticar o Evangelho de Jesus. Entre no site www.concafras.com e faça sua inscrição. Meus amigos, nesse mês de janeiro, as atividades de sábado estão suspensas em nossa casa espírita. As atividades de evangelização que acontecem normalmente. E a partir de fevereiro, nós vamos retomar todas essas atividades, a evangelização das crianças, a evangelização dos jovens, dos adultos, a distribuição da sopa fraterna, e também nós vamos ter os cursos da Global Kardec Brasil em fevereiro. Se organize, se prepare, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp 66984667110. E aí você vai ter os esclarecimentos necessários. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no final da Avenida Brasil, no Jardim Primavera, em Alta Floresta. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 22. Desculpar. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo
que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol releva generoso o monturo que o injuria, convertendo-o, sem alarde, em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às horas. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Faze a outrem aquilo que desejas te seja feito, advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo mal. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Ceifa de Luz, da editora FEB, capítulo 2. Meus amigos, que mensagem bonita, né? E nos leva a grandes reflexões. E quando a gente tem o hábito da desculpa, o hábito de pedir perdão, nós vamos adiantar a vitória do bem. Veja que interessante. Quando a gente fica remoendo dentro da gente aquele ódio, aquela vontade de pegar alguém, né? De espremer alguém ali, ou de humilhar aquela pessoa, a gente vai prorrogando o tempo para que o bem se instale em nós. E aí a gente vai ficando doente, nós vamos tendo problemas de úlcera, de gastrite, vamos ficando nervoso, não conseguimos dormir. Veja o quanto mal o não pedido de desculpa pode causar na gente. Então, como Emmanuel fala, atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Então, vamos nos desculpar todos os momentos. Percebeu
que a pessoa se chateou, quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7. Quantas vezes a pessoa pecar contra nós, né, nos chatear, vamos perdoar, né? Porque muitas vezes, meus amigos, a pessoa está tão debilitada também e ela sofre tanto que o único jeito que ela tem de se expressar é de causar problema, de machucar as pessoas que estão próximas, de magoar, de ser partidária de um ponto único de vista, que ela não consegue enxergar com outras visões. Porque ela está doente, ela está debilitada, não o corpo, só o corpo físico, mas ela está doente no seu espírito. E aí ela causa mal às pessoas. Dentro da visão espírita, nós podemos dizer que muitas vezes nós também, durante o dia, deixamos-nos invigilantes e damos guarida para a obsessão. Ao nosso redor, nós temos diversos espíritos, nossos irmãos, que, devido à nossa invigilância, devido aos maus pensamentos que a gente tem, algumas atitudes inadequadas, eles acabam se aproximando da gente e fazendo morada em nós, ou seja, ficam do nosso lado, vão colocando ideias equivocadas e a gente se estressa, a gente fica nervoso, se irrita e causa um grande problema. Então, muitas vezes nós estamos obsedados e aí a gente vê o erro do outro, o cisquinho que está no outro fica uma trave na nossa cara. E aí a gente quer agredir, a gente quer falar coisas, a gente aproveita coisas que a gente foi guardando no nosso sacolinha do mal, né? Aquelas coisas, as nossas encrencas íntimas, a gente vai colocando naquele saco. Um dia a gente estoura. E aí é quando a gente estoura, a gente fala coisas inadequadas, faz coisas erradas, a gente magoa e causa um monte de problema, até deserções. Então, é muito importante nós estarmos vigilantes todos os dias, para que a gente não tenha que desfazer aquilo que a gente fez durante o dia. Então, nós temos que nos centrar, buscar Jesus como nosso modelo. Jesus é o modelo mais perfeito que nós temos, diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Então, é esse modelo, é o caminho, é a verdade e é a nossa vida. Sem Jesus, nós vamos morrer na praia. Com Jesus, nós vamos avançar todos os dias um pouquinho. Então, é muito importante a gente trabalhar essas questões íntimas, né? Ser benevolente, evitar a maledicência, evitar ser cruel com os outros, né? Ficar falando mal, ser um divulgador do mal. Então, a gente tem que parar com isso. Nós estamos num momento da nossa existência que é única. O dia de hoje ele não se repetirá. A oportunidade perdida hoje, perdeu. Nós não teremos como, podemos repará-la mais para frente, e aí talvez não teremos as condições que a gente tem hoje para repará-la. Podemos estar mais debilitados. Então, é importante buscar a nossa conduta de acordo com o Evangelho de Nosso Senhor. Aí, nós vamos fazer aquilo que o Emmanuel diz aqui no finalzinho da mensagem. Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós. Então, se a gente segue esse preceito de Jesus, nós vamos dar bem. Então, vamos buscar nessas reflexões de hoje. Depois você pode estar ouvindo novamente a mensagem de Emmanuel, fazendo outras reflexões que eu não fui capaz
de fazer aqui, não tivemos tempo de ampliar. Mas busquemos todos nós a oportunidade de fazer o bem. Meus amigos, antes da prece, só quero lembrar que hoje, dia 6, a Casa Espírita Amigos da Paz está completando o aniversário da sua instituição oficial. No dia 6 de janeiro de 2010, a Casa Espírita teve o seu primeiro estatuto oficializado, né? A sua instituição oficializada como as obras sociais dos Amigos da Paz. Então, nós estamos aí de aniversário dentro dessa programação, porque antes a nossa Casa Espírita, ela começou com o culto do Evangelho no lar, de casas de amigos, depois aquele grupo de amigos cresceu e houve a necessidade, então, de oficializar as obras sociais como tendo parâmetro. E a nossa casa espírita hoje, né, as obras sociais, ela é de utilidade pública também, reconhecida por lei municipal de 2012. Então, a gente está crescendo, né, meus amigos? Desde 2010, oficialmente, né? Então, vamos fazer prece de gratidão a Deus por nós termos essa oportunidade de melhorar o nosso espírito, o nosso ser. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, com muita alegria, nós queremos agradecer o amparo dos amigos espirituais, dos benfeitores que, em teu nome, Jesus, têm dado guarida a todos os trabalhadores da casa espírita. A cada dia, na divulgação do teu evangelho, na concretização de várias atividades que acontecem na nossa casa, e que envie, Jesus, mais trabalhadores, pois a messe é grande e poucos são os operários. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.